Quem chegou agora, liga o computador, ativa um Observer. Lá no diretório padrão, eu estou fazendo assim, ó, Luiz 1, Luiz 2, cada aula eu crio uma pasta, entendeu? Essa pasta vai estar vazia, você vai criar uma pasta vazia lá no seu servidor, lá no Observer. Então lembra lá de ativar ele. E lá no navegador testamos a pasta, não é isso? Localhost /Luiz 3, toda a pasta vazia. E estou com o meu Notepad ativo para a gente começar aqui a parte de funções e arrays. Então, funções, galera, são formas de você reduzir o seu programa em subprogramas, em programas menores. Então, a gente tem um grande problema quando a gente faz um programa que faz a instrução do início ao fim. Porque se qualquer linha der erro, não é isso? Ela para naquele ponto que ficou para fazer depois, né? Você não tem um reaproveitamento do processo. Então, pensou-se dividir programas em programas menores, não só por causa disso, mas principalmente para manutenabilidade, né? O que é isso? É você fazer a manutenção. Você cria programas menores, aquele subprograma, né? Subprograma que é menor, né? Pedaço do programa. Você vai lá e consegue estar fazendo uma correção mais localizada. Localizei que é essa função, essa funcionalidade, né? Função vem da palavra funcionalidade. Então, as funções são pequenos programas, né? Ou partes do seu programa. A gente vai conhecer os arrays à frente e a estrutura de uma função se dá da seguinte forma: você escreve a palavra function para iniciar uma função, assim como você usa o if para iniciar uma estrutura condicional, certo? Depois o nome da função e os seus parâmetros. Não é diferente lá do Python, tá? Criação de funções. Também posso retornar valores, que é quando eu retorno um valor para quem me chamou, né? Quem chamou a função. Ou posso fazer isso de forma procedimental, que é quando a função não retorna valor, só executa e termina o processo. Então a gente diz que as funções retornam valor e os procedimentos não. É um termo, né, que a gente usa aí. Então vamos ver. Function. Então, ó, vou criar aqui o arquivo PHP primeiro. Vou criar aqui a condição, né, para eu poder ter o PHP nessa página. Vou salvar esse arquivo lá na minha pasta nova, que é o Luiz 3. Vamos lá? Ou qualquer pasta que você tenha criado. E vou salvar o arquivo, como eu já mostrei várias vezes, como index, porque é minha primeira página, para mim não ficar digitando o nome do arquivo lá no browser, que ele já chama automaticamente. .php. Então aqui na página, se atualizar, ó, pá, ele já está executando o nosso arquivo. Então, galera, agora a gente vai escrever function. Ele vai iniciar uma função. Qual é o nome dessa função? O nome que eu quiser. Por exemplo, o nome somar. Então, eu criei aqui uma função soma, que ela vai somar dois números. Pode. Então, eu criei a variável R, recebendo um número, somando um outro número. Vou mudar o nome dessa função então para adição, né? Adicão. Vou evitar acentos, como eu já sempre falo, né? Então a minha função adicão, ela soma dois números. Só que desse jeito aqui, ela vai funcionar, professor? Vai. Só que como que eu vou pegar o resultado de volta? Porque ele vai fazer isso e vai ficar por isso mesmo. Eu posso printar na tela. Dá certo? Dá. E agora é só usar a função. Mas, professor, esse no 1 e no 2, quem é que vai inserir esse número? O usuário, certo? Significa dizer então que eles vão vir de fora, vão vir de alguma região, não é isso? Então, a gente diz que para que a função funcione, ela tem que atender os seus parâmetros. E onde que vai os parâmetros da função? Então você tem que cumprir os parâmetros, as exigências da função para que ela funcione. Então, olhando no nosso slide, a gente vê que os parâmetros vai entre parênteses, separados por vírgula. Então eu teria aqui quantos parâmetros? Quantos, pessoal?
2, né? Porque eu estou somando dois números. Então, vírgula, o segundo parâmetro. Então, você separa aqui, né, por vírgula, os parâmetros. 1, 2. E claro que é o mesmo nome, porque quando eu clico, ó, você vê que os dois ficam coloridos? É porque está falando da mesma variável. Só que esse valor vai vir externamente, o usuário que vai passar. Então, por exemplo, como é que eu uso a função? A partir do momento que você declara a função, então ela inicia com chaves, termina com chaves. Muito parecido lá com o if, né? Então você tem um bloco interno e as chaves indicam onde é o início e o fim da estrutura. Só que ao invés do if, do else, você está criando uma estrutura, legal, né? E você pode usar o if, o else, tudo ali dentro, todos aqueles recursos. Então, para mim usar, basta usar o nome, de cão, e passar os parâmetros. Então, por exemplo, botar 10 e 5. Pronto. Vamos ver o que acontece. 15, tá certo. Por quê? Minha função foi lá, adição. Quem é adição? É essa função. Então passei o valor 10 e o 5. No 1 é 10, no 2 é 5. 10 mais 5, 15. Passou para R e imprimi R. O problema é se você precisar usar o valor. Então suponhamos que eu queira aqui imprimir na tela agora o valor dessa soma, dessa adição, certo? Eu vou chamar de x esse valor, né? E somar e multiplicar por 10. Daria quanto? 150, né? Só que eu não consigo recuperar esse valor. Por quê, pessoal? Então, se eu chamar a função aqui, eu vou deixar gerar um erro, tá? Só pra gente ver mesmo. Você vai perceber. Deixa eu quebrar a linha aqui pra gente ver, porque eu tô com a impressão de que ele imprimiu mesmo. Python 7 e as suas maravilhas. Olha aí, galera, que legal. Ah, não, porque imprimiu 0, né? Isso que é bom dar o BR, tá vendo? Tava agarrado, parecia que tinha dado certo, mas na verdade não, ele imprimiu esse 0, não sei porquê. Ele executou a adição, imprimiu 15 e depois imprimiu 0, entendeu? Porque tem um print dentro da adição. Então, galera, ele imprimiu 0, não deu resultado. E ainda deu a gambiarrinha dele imprimir, né, também o valor 15. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria usar o valor, né, isso, resultante da função e multiplicar por 10. Então, dessa forma aqui, quando você não retorna valor, você tem um procedimento. A função executa, como vocês viram, e terminou ali, morreu ali. Então, para que eu consiga ter o retorno do valor, eu preciso usar o termo retornar, que chama-se return. E aí esse valor vai voltar para onde foi chamado. Então aqui ele não vai imprimir automaticamente na tela. Ó, o 150 foi, aqui não, por quê? Porque eu preciso passar ele para alguma variável, né? Alguém precisa colher esse valor aqui, entende? Então passei aqui para x, o valor de R. Então vai lá, 10 mais 5, 15, foi para R, retornei R. Mesma coisa que eu dizer, retornei os 15, né, para alguém. Então eu retornei para a variável x aqui. Agora, aqui vocês repararam que eu não precisei de variável, né? Você viu que ele já deu certo aqui. Sim, pessoal, porque a forma de você ler isso é o seguinte, ó, eu executei o adição. Então, como ele retornou o valor, ele vai retornar para quem o chamou. Então, nesse ponto que eu estou sublinhando aqui, retorna-se o valor e multiplica por 10. Você pode fazer isso. Significa que você não tem a necessidade de usar a variável x, entendeu? Porque já tem o retorno aqui, você pode fazer direto, igual o professor fez aqui. Mas você também pode fazer aqui, caso você queira ver, né, qual o valor que está ali, você poderia fazer assim, caso você queira usar variáveis, que é esse caso meu aqui, tá? Então, só mesmo para vocês terem essa colinha aí. Posso usar direto quando tem o retorno, então ele vai retornar o valor para essa posição. É como se eu escrevesse o resultado dessa operação aqui, tipo 15, multiplico por 10, beleza? Aqui eu só passei para variável, só gastei recurso aqui. Programar direto assim é mais elegante, né? E você consegue ler. Bom, aqui eu estou executando a função adição. Então quando entra a adição, passo o 10 e o 5, a mesma ordem.
10, 5, 10 mais 5, 15. Retornei aqui, vai aparecer o valor 15. Tranquilo? Entenderam? Show? Perguntas? Perguntem aí. Tá bacana? Tá, a gente vai exercitar bastante, não esquentem não. Ok. Então, pessoal, aqui é o exemplo que eu dou, né? Eu dei um exemplo aqui passando duas variáveis mesmo, mas é o mesmo exemplo que a gente executou agora, tá? Não tem diferença nenhuma. Então vamos estudar essa função soma, que é a mesma que o professor usou. Então, pessoal, function é uma função declarativa, é uma palavra declarativa que você declara. Você está dizendo para o programa assim: eu vou criar uma função, uma funcionalidade. Soma é um nome que você deve evitar acentos e caracteres especiais. E a mesma regra lá do variável: tenta começar sempre com letra, depois você bota números se for necessário. Mas o nome, você cria o nome que você quiser, tá? Tenta criar nomes curtos, fáceis de entender. Entre parênteses você tem os parâmetros, que é o que você precisa passar para que a função funcione. No caso, para somar dois números, passar dois valores, né? Eu preciso conhecer os dois valores. As chaves indicam o início e o fim da função. E aqui a função utiliza os parâmetros internamente. Então é o mesmo nome, né? Chamei de N1 lá no parâmetro. No escopo do programa, para usar esse valor que o usuário passou, também é o mesmo nome, né? Lógico, né? Então aqui no caso eu faço, ó, um retorno direto. Eu já mando somar e retornar. Eu nem uso a variável R, tá vendo? Por quê? Porque aquela precedência de sempre retornar para onde chamou é verdade. Então, fazendo um upgrade no nosso código, ó, eu poderia fazer essa soma em apenas uma linha, dessa forma, né? Que ele soma 10 mais 5, 15 e retorna, né? Então é isso, por causa da procedência aqui, né, da programação. Olha como é que fica luxo, né? Fica cada vez menor. Cada vez que vão pegando essa expertise, vão digitando menos. Parâmetros opcionais default. O que acontece, galera? Em certos momentos, você precisa criar modos padrões para evitar erros corriqueiros. Então vamos fazer. Vamos usar aqui, por exemplo, vamos criar uma função chamada subtração. Ela vai usar o mesmo escopo, vai ter dois números. Professor, eu posso usar aqui, mas não já está aqui? Bom, então, esses nomes fazem parte desse escopo. Quando eu termino a função, né, esses nomes aqui não implicam na outra função, porque eles estão fora dela, tá bom? Então, sim, você pode usar o mesmo padrão de nome por causa disso, porque elas não se confundem, tá? Porque você vai estar chamando a função adição, não subtração. Então, uma dúvida aí que os alunos já me perguntaram. Então, ela está dentro do escopo de adição, mas aqui está dentro do escopo. Eu estou usando o mesmo nome para manter um padrão. Mas poderia ser outro nome de variável? Poderia. Então, a subtração, ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou retornar, então nada mais nada menos do que a mesma operação, só que em vez de somar eu vou subtrair. Aí, pessoal, o que acontece? Vem um cara aqui e faz a seguinte operação. Então o pessoal vai apagar aqui, porque é só para vocês aprenderem. Subtracão 10, 5 de novo. Aí, cara, o que vai acontecer? Vou dar uma quebra aqui. 10 menos 5, 10. Eu acho que a melhor coisa aqui, deixa eu botar divisão, tá? Eu não gostei do exemplo, só por causa disso. Acho que na divisão sim vocês vão entender. Quanto é 10 dividido por 5?
Vamos ver lá, né? Vou fazer pela divisão. 2, até aí beleza. 10 dividido por 5, 2. Certo? Tá certo. Troquei aqui, galera, porque eu acho que aqui o exemplo vai dar melhor. Só que tem uma coisa na matemática que eu não posso fazer na divisão. O que que é? É aqui que entra essa ideia. Para evitar que o cara coloque isso. O zero, né? Você pode dividir algo por zero. Vou fazer aqui só para ver o que acontece. Dá erro. Então, eu posso criar um valor que, caso o usuário não informe, tá? Eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, o caso que o usuário não informa o valor. Eu simplesmente vou botar aqui 10, tá? Na divisão. Eu botei só um valor, não botei 2, mas aqui pede 2. Então, caso o usuário não informe o valor, como eu sei, o valor por default, por padrão, será 1. O valor 2, o 2 vai ser 1. É como se eu colocasse ali 10,1. 10 por valor no 1 e 1 por valor no 2. Só que eu não preciso nem escrever se tiver modo padrão, entendeu? Então você fala assim, então por padrão é 1. Então você evita esses erros, entendeu? Claro que se ele digitar propriamente dito como eu fiz o 0, vai dar erro. Só que aqui eu evito que isso aconteça naturalmente, que a variável fique com valor 0 caso ele não passe, entendeu? Suponhamos que eu estou usando duas variáveis no meio da calculadora e eu fico alterando o valor, né? Em algum momento ela esteja com 0. Aí eu vou, né, meto lá o 10 para dividir, né? E aí, caso tenha, ele por default, se eu não informar, ele sabe que vai ser pelo menos o 1. Então eu criei um modo padrão. Então se eu não informar, se eu não falar nada, ele vai botar o valor 1 naquela variável, beleza? Só pra gente brincar, eu vou trocar o padrão aqui e o default eu vou botar o valor 3, tá? Então não vou informar o valor novamente. Ele dividiu 10 por 3, porque o valor de num 2 passou a ser 3. Mas se eu alterar o valor, professor, se eu botar aqui 2, aí o modo padrão deixa de funcionar e passa a ser o seu valor que impera ali. Legal, né? Você tem um modo padrão, né? Onde que isso vai acontecer, pessoal? Olha que legal. Imagine que o cara assim, tá no programa e assim, sempre que você vai fazer uma operação, você usa as mesmas configurações. Não é melhor as configurações mais usuais, mais comuns, você deixar no padrão? Então o cara não tem que preencher tudo automático, tudo sozinho lá à toa. Já deixa no modo default, né? Isso, modo padrão para ele. É isso que eu estou ensinando. Então o modo padrão da divisão, assim, caso não coloque um divisor, vai ser o valor 1. Tá? Entenderam? Então você já bota o padrão de preenchimento. Show de bola? Show de bola. Então tá aí. Referência global. O que é uma referência global? Eu acabei de falar assim com vocês. Olha, o professor usou o nome no 1 e no 2 nas duas funções, mas elas não se conflitam, não é isso? Elas não se conflitam porque uma está no escopo da função adição e a outra na divisão, beleza? E aí tudo bem, porque são contextos diferentes. Mas às vezes você quer uma variável global. O que é uma variável global? Significa que dentro de qualquer função, em qualquer parte do programa, essa variável é acessível. Exemplo, na calculadora, você consegue pegar um número provisor, você soma ele, né? Você subtrai ele, né? Esse número sempre você muda a função, mas você sempre acessa o mesmo valor. Você consegue ficar trabalhando com ele várias vezes, né? Assim? Correto? Então vamos fazer essa simulação global para vocês entenderem. Então, para isso a gente usa a palavra global. É um recurso que tem que ser utilizado com muito cuidado, como eu falei. O uso intensivo dele, né, pode dificultar a manutenção do código.
Então, no contexto da calculadora é bacana, né? Porque realmente é um valor que você vai ficar manipulando. Então, o professor vai usar aqui um exemplo da calculadora. Então, o professor vai criar aqui em cima uma variável global chamado valor, que inicialmente vai receber o valor 0, certo? Então a gente tem uma função na calculadora chamado resetar, que é quando você zera a variável, não é isso? Deixa eu só conferir se toda hora tem que chamar, galera. Eu não lembrava disso. Ah lá, olha. Eu não me recordava, eu falo sério. Eu não achava que era assim. Olha só o que acontece. Eu tenho que chamar ela dentro da função. Pelo menos é o que está dando a perceber. Eu não me recordava. Eu admito que esse aqui me enganou. Eu não me recordava que era assim. Aí eu coloquei aqui o global, chamei valor. Então valor global. Então é o valor que é compartilhado com todo mundo. Até aí beleza, né? Vamos lá, galera. Olhando pra frente. Depois vocês conversam. Depois você se declara com a menina aí. Aí primeiro eu resetei. O que eu fiz no reset? Criei a variável valor e atribuí o valor 0. Beleza. Depois na adição eu chamei a global valor, que está com 0, né? E adicionei a ela. Aí não precisava adicionar, né? Agora tem que tirar de novo. E adicionei a ela o 5. Então qual o valor que está nela? 0. Mas aí eu coloquei 10 mais 5 deu quanto? 15, né? Porque eu passei o próprio valor dela. Inicialmente vai estar com 0, né? Adicionei 5. Depois eu fui na divisão. Aí eu chamo o global valor. Então sempre você tem que chamar a variável global para usar dentro da função. Eu não me recordava. Como aqui o não é ela mesma, então vai ficar 15 dividido por 2, né? Que tá aqui, né? Então vai ficar 7,5. Tá lá. Depois eu resetei. Ela ficou com 0 novamente. Por que aqui não estava dando certo, professor? Porque você tem que chamar a global. Eu tinha que chamar a global aqui para isso funcionar, tá? Eu não me recordava dessa situação. Então é uma coisa para vocês ficarem espertos. Porque quando eu não chamo a global e uso a variável, eu posso usar a variável? Posso, tanto que eu uso aqui sem chamar, né? Só que ela vai ficar com o valor como se fosse uma variável estática. Ela não vai modificar o valor, entendeu? Por isso que imprimiu 10 3 vezes. Porque eu atribuí o valor 10 aqui. Como eu chamei global aqui em cima, estava aqui em cima a variável, né? Naquela tentativa, ela aceitou o valor 10, beleza? E ficou nisso, ficou 10 em tudo. Por quê? Porque ela não varia o valor se eu não chamar a palavra global. Aí eu indico que eu vou estar mexendo na variável global. Então essa aqui foi a onda que eu não me recordava mesmo, que tinha que chamar toda vez. Realmente eu não lembrava, tá? Porque o programa é outras linguagens, então você já pega umas maniazinhas aí também. Mas beleza, mas deu para entender que é uma variável e eu posso mexer nela em várias funções, né? E alterar essa variável sempre que eu quiser, tá? A variável compartilhada. Exemplo de variável desse tipo: pontos no jogo, tu troca de fase tudo, mas vai acumulando pontos. Tudo bem? Exercícios. Vamos fazer uma página PHP que tenha 3 funções, tá? Pelo menos uma que faça uso de variáveis de escopo global dentro das funções. Então eu vou fazer 3 funções quaisquer agora. Vocês que vão fazer, viu? E dessas funções, uma delas tem que usar o escopo global. Beleza? Então podem fazer aí. Então minha dica: crie um arquivo novo, vazio, e vocês vão salvar como funcões.php. E aí, galera, vocês vão criar aqui, vocês podem comentar, né? X1
Deixa eu salvar com PHP. Então sempre o arquivo PHP você tem que começar com as tags, né? Então, exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Pessoal, não só copiem o que o professor fala, vocês têm que fazer. Olha, aqui eu vou fazer exemplos quaisquer, mas a estrutura das funções é a mesma, galera. Então você vai criar a função function. Vou criar aqui a func1, né? A function func2. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas vê como é que o professor faz. Ó. Se organiza primeiro. Eu sei que são 3 funções, né? E a function func3. Vou criar a função que você quiser. Você vai criar e vai uma delas usar o escopo global. Uma delas, mas se quiser usar em todas pode. Eu não cria essa restrição, tá? Aí você pode brincar o que você quiser. Eu vou fazer uma função aqui que imprime meu nome na tela. Pode ser um procedimento. Tá valendo. Eu deixei à vontade. Olá mundo. Essa é a minha função 1. A função 2 vai ser... Eu vou... Deixa eu ver. Vou enviar o módulo de 2 números. E dizer se ele é par ou ímpar. Então if. Ó. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Tô brincando, tô me divertindo. Então esses exercícios que o professor passa é mais para vocês brincar. Então aqui, ó. Aqui só o 1, né? Se for dividido por 2 é par. Todo número que não é par vai ser... Ah, inclusive o resto da divisão tem que ser igual a 0, né? Esqueci de falar isso. Ó, ímpar. Ó, show. Criar a função 2. Função 3. O que eu posso fazer? Transformar de fração para porcentagem. Como é que eu faço isso? Hein? Vou pegar um número. Esse número tem que ser de 0 a 1, né? E eu vou transformar em porcentagem. Só vou multiplicar por 100, não é isso? Aliás, vou dividir, né? Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um número. Aí se o número for maior do que 100 ou, né? Se o número for menor do que 0, aí eu vou dizer assim para o usuário: coloque um número de 0 a 100. Agora, else, né? Se não for, se o número dele estiver entre 0 e 100, aí eu vou pegar e vou transformar para fração, né? Vou pegar o número dele, vou retornar no 1 dividido por 100. Bom, inventei as funções, vamos usar, né? Vim aqui agora, func1, func2. Então aqui no func2 ele vai dizer se o número é par ou ímpar, tem que passar um número. Então eu vou botar aqui só para ver o que acontece se você não passar. Então aqui você vai ter que escrever lá em cima, tá, galera? Funcões.php no meu caso.
que é o nome do arquivo, não é mais o index, né? Ponto .php, erro na linha 18. Ah tá, esqueci a chave aqui, ó. Pá. Ixi Maria. Linha 24. FUC2, por quê? O professor não passou o parâmetro, ó. Dá erro, tá bom? Então o parâmetro aqui eu vou botar o valor 5, que é um número ímpar. Então se o módulo por 2 for igual a 0 é par, se não é ímpar. Então tá dando erro aqui no 1, linha 8. Esqueci de botar o cifrão. Então é só ler aqui a linha que tá o erro, ó, pá, você vai achando. Então, FUC3, o professor converte valores para fração. Então eu vou botar o valor 56. Como aqui retorna, eu dou um print dele mesmo, que retorna para onde eu chamei. Olha que legal. Já expliquei isso aqui, né? Porque volta o valor se tiver o retorno para onde ele precedeu. Senão você tem que imprimir ou jogar o valor para uma variável, né? 0.56. Tá certo. Que aí fica sempre o número entre 0 e 1, no caso aqui. Tá? Show de bola, pessoal. Com BR. Pronto. Um exercício desse seria assim, ó. Criei 3 funções na minha cabeça, sem muito estudo prévio. Fui testando aqui pra ver. Vou botar aqui pra ver se realmente fica par. Então é assim que você treina a tua cabecinha. Chora menos na hora de fazer as avaliações. Tá? Show de bola, né? Depois vocês vão fazer para treinar. Quer tirar uma foto? Tô gravando a aula, vou ter a gravação. Depois vocês veem a aula, né? Então beleza, só pausar lá. Ok, vamos então em frente para a parte de vetores e matrizes. Então os arrays, essa palavra array, tá, na literatura, ela tá muito utilizada a questão dos vetores, né, das matrizes, né, ela se conflita aí, é realmente esse lance aí. Então, o array PHP se assemelha muito com a tabela hash, tem um mapa, tem marcadores, tem vários recursos internos aí. Então cada elemento par, né, chave e valor, você tem uma chave, eu já ensinei isso, né, o índice é a chave, lembra? Índice 0, 1, 2, o valor que está dentro daquele bloco na variável. Lembraram? Então é isso aí que ele está dizendo aí. O PHP também é assim. Então esse primeiro exemplo, então professor, para não confundir a cabecinha de vocês, vou criar um novo arquivo, vou lá salvar, vou botar minhas tags PHP. O professor vai dar uma editada, né? Para ficar show a aula. Arrays.php. Arrays não tá errado não. Mora no Brasil, né? Tem que falar português. Então vamos criar um vetor qualquer. Eu vou ser fiel ao slide agora. Então aqui você teria, ó, vetor cidade é a chave. Ah, professor, aqui eu não preciso colocar só número para ser chave, né? Não precisa não, galera. Você pode criar aqui com a função array, a chave pode ser um texto, tá? Em vez de se você botar lá 0, 1, pode ser um nome mesmo. Enfim, depois nós entramos em detalhes. Mas aqui eu estou criando uma chave com um texto para vocês verem. Então o nome de cidade, Colatina. E o segundo elemento desse vetor, a chave é o valor 15.
e o valor é 2010. Então, só para vocês verem aqui como que os vetores são aí, né? Então ali eu vou imprimir pela chave. Então sempre que eu quiser pegar os valores, ó, presta atenção, tá depois da seta. Aqui eu tenho dois valores separados por vírgula. Então tem o valor 2010 e Colatina. Então para mim imprimir aqui o valor de Colatina, eu pegaria aqui a variável vet, que é o meu vetor. Esqueci aqui de dar o comando. O array ele é uma função, tá? Então dentro dos parênteses você passa todos os valores que você quer. Então agora o vetor, se eu quiser cidade, se quiser a palavra Colatina, eu vou pela chave que eu coloquei, que é cidade. Então vamos ver acontecer. Vou entrar aqui em arrays.php, o arquivo que eu criei, ó, Colatina. Confere. Se eu quiser o valor 15, como eu coloquei ele numérico, que ele vai funcionar numérico também, 15. Então 2010, pega o valor. Então você tem sempre uma chave e um valor, chave e um valor, beleza? Show de bola. Só para vocês entenderem o conceito. Então a gente pode ter arrays como elementos de array. Você pode ter um array dentro do outro, tá? Eu vou tentar copiar esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de matriz. Na cabecinha de vocês é aquela velha coisa de tabela, né? Parece uma tabela, professor. Isso mesmo, como eu já ensinei na aula. A matriz tem linhas e colunas. Eu gosto de organizar igual tá aqui, tá? Um array para cada linha, para justamente ficar um negócio mais legível, né? Então aqui eu tenho um array, salvo me engano ele termina aqui. Isso. Por quê? Aqui no primeiro item do vetor, né? Posso até dar um tab aqui para mostrar que está dentro, né, desse array maior aqui, né? Então esse array, sempre que eu declaro array, imagina uma linha, tá? Então dentro do array eu tenho coluna, só que dessa vez cada coluna também é um vetor, né? Então é como se eu criasse essa tabelinha. Se eu desenhar isso aqui para vocês, seria da seguinte forma. Deixa eu pegar o Paint, só para vocês não imaginar muito. Então eu tenho três elementos, três linhas, né? E dentro dessas linhas eu tenho, vamos dizer, três colunas. Eu fiz de tamanho diferente, de propósito, tá? Deixa o professor pegar aqui o Paint. Então o que o professor fez ali? Peguei, ó, declarei um array. Dentro dele coloquei mais três elementos, tá? Beleza? São eles: país, estado e cidades, né? Então país eu tenho aqui, dividir em três blocos, certo? E dentro de cada bloco desse aí, no caso de país, tem Argentina, Uruguai e Brasil. Estados eu botei Ceará e Acre. E cidades, Colatina e Vitória. Professor, por que você não colocou tudo no mesmo tamanho, igual você fazia lá? Justamente para mostrar para vocês que não precisa ser sempre do mesmo tamanho, tá? Então você teria colunas ali, uma linha com 3 colunas, outra só com 2, certo? Isso depende da relação que a pessoa está fazendo. Então tá aí. Bom, aqui tem um problema também, pessoal. Quando você vai imprimir, né? Aí você quer a chave, você quer, por exemplo, imprimir a Argentina. Só que a Argentina está em um array que está dentro de outro array, certo? Então como é que a gente faria aqui no caso? No caso aqui então, para imprimir esses valores, faríamos a matriz mat
qual que é a chave, a primeira chave que a gente tem? Esses nomes aqui, certo? Então, se eu quisesse países, eu ia ter que digitar países. E se eu quiser a Argentina, eu vou para a segunda chave, olha aí, ó. Linha tal, coluna, viu como é que é parecido lá com o Python? Então aqui a Argentina, valor 1. Deixa eu botar aqui um BR para pular a linha. Então vamos ver o que acontece. A Argentina, consegui, certo? Por quê? Como é que você lê aqui? Chave países na chave 1, né? Que também é um array, por isso que tem um segundo jogo chave. E você vai fazer isso infinitamente. Se lá na Argentina fosse um outro vetor ainda, né? Sacou, né? Pode ter tridimensional, multidimensional, dimensões diversas. Vai ficando uma coisa grande. E é assim que trafega esse monte de dados, tá? Tem um conjunto de chaveamentos aí. Tá, e para remover um elemento do array, ou apagar todo o array, a gente utiliza o unset. Então, por exemplo, se eu quiser apagar a Argentina, depois que eu usei ela, deixa eu colocar aqui para vocês, eu poderia fazer isso aqui, ó. Usa a função unset. E aí, se eu tentar agora escrever a Argentina, vai dar erro. Ele vai falar o que? Que não tem, né? Porque eu acabei de apagar, né? Beleza? Então isso aqui você apaga o elemento. Então para você ver o vetor, né? Existe aqui o var_dump. Então eu vou botar aqui só para vocês verem o que esse carinha faz. Então ele fala que tá nulo, ó, tá vazio, tá vendo? Então vou dar um var_dump antes e depois, tá? Então aqui eu imprimo, vamos ver a situação, var_dump. Então antes ele falou, ó, Argentina é um valor de texto que tem nessa posição que você está verificando. Então var_dump faz aquela checagem como eu já ensinei, certo? Ó, tem a Argentina, ó, o valor que está aí. Depois que eu apaguei, ele fala que o valor é o que? Nulo. Esse valor não existe. Beleza? Ó, tá vazio. Dá um erro ali também, porque justamente ele não está definido, mas o var_dump retorna que é nulo. Tudo bem, é um erro esperado dessa vez. Tem várias funções para trabalhar array. Tem o array que exists, verifica se uma chave existe, por exemplo, países, se está correto, né? Se é aquela chave mesmo. O array case, então funções, né? Como você já imagina, você vai passar sempre o quê? O nome da função, dentro de parênteses, o seu vetor, né? Porque é uma função de chamada. O count, ou pode ser uma função interna dos arrays também, que você bota depois do ponto, tá? A gente vai ver isso aqui com o tempo. Agora uma que é interessante é tipo assim, que eu gosto, né? Vamos ver se ela funciona aqui, professor. Hoje a gente teve um banho de erros aí. É a função implode. Eu acredito que use-se assim. Ela transforma isso aqui tudo em um texto. Vamos ver. Ah, tá. Então eu acho que é assim. Array. Eu acho que eu só posso fazer isso interno. Então, por exemplo, se eu fizer em países, ah lá, Uruguai e Brasil, porque saiu a Argentina, tá vendo? Então ele transforma um conjunto de vetor em texto, ó, um implode. Só que no caso aqui eu tenho que pegar cada array, ele não faz isso para matriz, tá? Vamos verificar aqui na prática. Vira aí, eu converti então, como a gente removeu a Argentina, ficou Uruguai e Brasil. Aí ele juntou todos aqui, o implode tem essa função. Então serve para você fazer uma checagem, entendeu? Do que está acontecendo. Por isso que o professor está mostrando aqui, está errando com vocês. Bom,
O inArray também verifica se um valor existe. Então tem um exemplo aqui, tá? Não vou ficar fazendo todos. Implemente uma página PHP que faça uso de array e suas funções. Treine isso. Então, vocês vão fazer uma página agora com array, né? E suas funções. Então, galera, tem o segundo exercício também da montagem da calculadora, né? Com funções. Não muda muito da calculadora que a gente fez, tá? Então o professor vai mostrar mais ou menos como é que ficaria, tá bom? E aí vocês vão mexendo aí de acordo. Bom, esse treino aqui é por vocês, né? Você tem que treinar aquele monte de função, né? Não tem como eu ficar na aula toda fazendo. Mas a calculadora eu vou dar uma olhada aqui. Dá pra me fazer sim alguma coisa aí. Deixa o professor pegar aqui. Então o professor vai criar agora a calculadora. Então vou botar calc.php, tá? Então essa calculadora aqui, galera, se eu entrar nela rapidão, tá lá, né? Não tem função inicialmente, por isso que deu erro, né? Que tava ensinando os meninos como é que fazia isso. Outra coisa é que a função aqui agora é calc, né? Porque quando você dá o submit, você tem que passar qual página que processa, no caso a própria página. Ele cria aqui, né, via get as variáveis, qual é a operação, qual o número. Então aqui já está um modelinho bacana. Bom, aqui você passa o valor, né? O professor vai terminar de fazer aqui as 4 operações básicas. Então eu montei um select, né? Que tem a adição. Então ele bota um ícone, né? Subtração, multiplicação e divisão. Então adição, aqui sim é texto normal, porque é área de divisão, né? Subtração, multiplicar, dividir. São ações, né? Adicionar, subtrair, então. Então tá aí, ó. Se eu pegar aqui 10 e 5 e botar para subtrair, subtrair menos, deixa eu ver. OP recebe. Ah, tá. Que aqui eu não botei o get ainda. Get OP, né? Bora ver. 10 e 3, 7, tá certo. 10 e 5, adicionar 15. Tá bacana, né? Então, galera, essa aqui é uma calculadorazinha, um modelo. E agora o professor vai usar isso aqui como funções. Então, realmente, desse jeito que tá aqui, já estaria funcional, mas só pra gente treinar. Então agora, quando eu chamar esse cara aqui, a gente vai ter o que? Funções. E aqui cabe um métodozinho que você já deve estar imaginando, que é o seguinte. Concordam comigo que essa calculadora, se eu for criar todas as funções, vai ficar muito grande? Vai ficar aquele arquivo? Então chegou a hora da gente finalmente dividir o nosso código em porções menores, tá? Como que eu vou fazer isso? Existem duas funções, então presta atenção. O include, que é incluir. E agora eu pergunto a vocês, se eu não tiver as funções principais da calculadora, essa página tem necessidade de funcionar se não tiver as funções? Não, eu preciso que as funções estejam funcionando, estejam disponíveis para que essa página funcione. Então existem as duas funções, o include e o require. O require significa assim, eu preciso de você, tá ligado? O include vai tentar incluir, mas caso ele não inclua, vai
Vai, mas vai ficar aquele negócio, né? Vai ter mensageiro. Agora o requer não, parou ali, parou, né? Não chegou o negócio, não pode. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um novo arquivo, professor? Vamos trabalhar em 2 arquivos. Na verdade, o nosso arquivo de funções a gente já fez na aula, certo? Tá lá em index, né? Eu já fiz essas 2 funções. Então o professor já vai roubar essas funções aqui. Eu vou dar um Ctrl C, que a minha calculadora vai ter aí algumas funcionalidades prontas, ó. Eu vou salvar na mesma pasta, é claro, e vou botar aqui o que? Calc underline func.php. São as funções da calculadora. E eu vou pedir pro PHP para colocar essas coisas aqui dentro. Como? Como está no mesmo diretório, aí pessoal, se estivesse dentro de uma pasta, você ia colocar, né? O nome da pasta, barra, aquele caminho todo, né? Como aqui está na mesma pasta, eu só preciso passar o nome do arquivo. Bora ver se o professor tá tão velho assim. Ó, não tá não, o professor tá acertando esse negócio. Show. Aparentemente não mudou nada, né? Então, pessoal, na verdade, ele colocou o arquivo aí dentro. Eu vou tirar aqui o nome só para ver se vai gerar erro. Ó, gerou. Não achei esse arquivo. Entendeu? Tu tá muito louco, tá botando o nome errado. Então dá erro, tá? Então não se preocupem. Aqui só não vai dar erro quando dá certo. O legal é isso, né? Oi? Sim, não está na outra pasta, está na mesma pasta os dois, tá? Os 2 arquivos. Só que ele presta atenção, pessoal, é como se ele copiasse todo esse código aqui para lá, entendeu? Até o funcionamento global já está lá para você usar, saca? Então agora eu só preciso fazer a seguinte funcionalidade, galera. Eu venho aqui, mas aí vocês supunham o seguinte, que eu não teria essa calculadora completa. Ainda vou fazer as funções, tá? Suponhamos então que eu não tenho essas funções, tá? Você vai construir a calculadora. Aí você tem um arquivo que já tem. Então a partir do momento que eu incluir, eu já posso funcionar. Então só basta eu usar, cara. Eu venho aqui, ó, a adição tem adicão. Pronto, cara, tá feito. Só tem de usar. A vontade das funções é essa. Ó, subtracão. Pá. Né, não tem. Então nós vamos fazer. Fazer aqui a divisão que tem. E aqui a multiplicacão. E aí eu vou só completar com o que eu não fiz. Então no trabalho de uma empresa grande, pessoal, é assim que você trabalha. O que já tem eu uso, o que não tem eu vou fazer, certo? Ó, vou usar o global, igualzinho na adição. Só que em vez de mais é menos. Certo? Outra coisa também aqui. Faltou o que? Faltou a multiplicação, né? Então, multiplicacão. Vou criar a função. Multiplicacão. Show de bola. Muito doido. Mesmo sistema, vou usar o global para eu poder usar, só que aqui eu vou estar multiplicando. Então tudo aqui, cara, eu já posso usar aqui, ó. Bora atualizar a página só para ver que bicho dá. Então ele falou aqui que na linha 28 tá dando um erro na calculadora. Linha 28, bora ver. Adicão, porque eu não passei os atributos, né? No 1 e no 2, tá certo. Eu que estou errado e ele que está certo. Como é o nome aqui já é assim, ó, vou levar para lá. O professor aqui esqueceu de passar os atributos.
beleza. Bom, testar aqui o 10 e o 5. Foi. O que aconteceu é que não tem impressão. Então no final de cada vez que eu passar no switch, eu tenho que imprimir o resultado. Vamos ver se ele vai captar o valor que está sido global, né? E eu não declarei aqui. Ele está declarado dentro desse escopo, certo? Confere. Então vou dar um reset para criar pelo menos a primeira vez, quando eu entrar no programa a primeira vez. E aí o resto vai funcionar. Então estou acoplando, né, os dois programas. Então ele colocou 15 ali. Ó, 10 e 2 aqui. 12. 2 e 1. Vou botar subtrair. Beleza. Poderia ficar usando o do visor? Poderia, mas aí eu tenho que fazer um desenho bonitinho, né? E gastar um tempo a mais aqui para brincar com vocês. Mas por enquanto, galera, tá aí, ó, tá funcionando as variáveis globais, tá funcionando as funções, e a gente juntou dois programas, cara, para construir um. Entendeu? Então a divisão tá aí. Então é comum na área de programação você ter uma pessoa, não, cara, eu vou fazer o desenho da calculadora, com design, com HTML, pode fazer só as funções lá que depois eu acoplo. E vai ter o cara que vai ficar só nesse arquivo aqui, ó, vai quebrar a cabeça aqui. Não vai fazer nada de interface, entendeu? Vai fazer só os cálculos, né, o desenvolvedor mesmo, né? O web developer aqui. E o web designer vai ficar aqui desenhando, colorindo. Não que ele faça só isso, né? Mas é uma boa divisão. Curtiram aí? Deu pra ver um negócio mais, pô, tá mais próximo do mundo real, né? Do que realmente se faz. Então você está aprendendo a usar variáveis. De novo, tem que treinar, tem que refazer a aula. Até o professor erra, a gente tem que ver, né? As coisas mudam. Falei pra vocês lá no início, comecei no PHP 5, vocês estão no 7, tem N funções a mais. Mas é assim mesmo. Só que, ó, a base da minha programação, sem eu estudar nada, para ficar realmente com o que eu conheço, eu consigo desenvolver, entendeu? Mas não é porque é eu, é porque realmente a coisa, ela tem uma estrutura bem consolidada, ela vai funcionar sempre, sacaram? Então você tem que treinar, né? Então é isso, galera. Acho que por hoje, em questão de matéria, é bom. E eu vou continuar a aula aqui, mas perguntando vocês, questionando o que vocês não entenderam, tá bom?